Olá, bem-vindo ao canal Loriverso. No vídeo de hoje iremos ver um relato do Reddit de uma mulher folgada, que queria que sua bisavó ou sua irmã cuidasse de seus filhos. Vamos ao relato. Olá pessoal! Eu já fiz vários posts sobre minha irmã mais velha que antes, mas estou de volta com outro, que é honestamente hilário. Eu estava realmente no telefone com meu ex-cunhado rindo muito sobre isso no caminho de volta para casa. Basicamente, minha irmã ligou para minha mãe outro dia e tentou convencê-la a pegar as crianças e levá-las para minha casa para que minha bisavó cuidasse delas, sem antes combinar com minha bisavó. Minha mãe obviamente recusou porque estava trabalhando, e eu estava com o carro que divido com minha bisavó, já que eu uso o carro durante a semana para trabalhar. Então, no sábado, minha bisavó foi buscar as crianças como de costume para passarem a noite conosco e irem à igreja hoje. Depois da igreja, Nana vai ficar com as crianças por algumas horas antes de levá-las para casa. No entanto, quando ela levou as crianças para casa, Candy se recusou categoricamente a levá-las e deu muitas desculpas pelas quais ela não queria levá-las. Então, eu acabará de acordar de uma soneca porque estou doente, e fiquei confuso ao ver minha bisavó voltando para dentro de casa com as crianças junto dela. Agora, para esclarecer, é semana de folga para as crianças, então naturalmente, minha irmã não queria lidar com elas. Minha bisavó estava muito chateada porque tem coisas que precisa fazer durante a semana e não pode levar as crianças junto, e ela estava tão irritada que quase chorou. Então, decidi assumir a responsabilidade de deixar as crianças relaxarem um pouco e brincarem enquanto tomava uma xícara de chá quente para acalmar minha garganta e pegava algo para comer antes de colocá-las de volta no carro e levá-las para casa. Os dois filhos mais velhos estavam muito chateados com a mãe deles porque estavam animados para vê-la, mas ela basicamente os rejeitou, especialmente o meu sobrinho mais velho. Ele ficou muito chateado quando estávamos colocando ele no carro. Felizmente, conseguimos mantê-lo calmo com o YouTube para crianças e Nana voltou para dentro para que eu pudesse levar as crianças para casa. Quando cheguei na casa da minha irmã, ela abriu a porta e ficou toda irritada quando eu disse que trouxe as crianças para casa. Eu expliquei calmamente que estou doente e que nosso aquecedor quebrou, o que realmente aconteceu. Minha bisavó está dependendo de um aquecedor pequeno, e eu estou usando meu cobertor aquecido. Essa é a terceira vez que o nosso aquecedor quebra, então a casa está bem fria. Minha irmã me disse que não iria pegar as crianças e exigiu que eu as levasse de volta para a minha casa. Ela estava me contando sobre todas as coisas que ela tinha que fazer durante a semana e que tinha falado com Nana, minha bisavó, sobre cuidar das crianças esta semana. Isso foi uma mentira descarada. Mantive minha voz baixa e tentei não discutir com ela para não assustar as crianças, já que ainda estavam no carro, mas a porta do lado do motorista estava aberta. Minha irmã disse que eu estava assustando as crianças, enquanto eu falava baixo e sem agressividade, e ela estava em pé na porta e gritando na minha cara. Eu simplesmente disse calmamente: Candy, ou você pega suas crianças ou eu chamo a polícia e te denuncio por abandono. Essas são suas únicas duas opções. Levá-las de volta para minha casa não é uma opção. Basicamente, lidando gentilmente com minha irmã mais velha. Então ela ameaçou chamar a polícia, alegando que eu forçosamente atirei as crianças dos cuidados da nossa bisavó para trazê-las de volta para ela. Eu não fiz isso. Nana felizmente concordou em deixar eu levar as crianças para casa, porque suas costas e pernas realmente estão incomodando-a, e ela está exausta. Eu disse a ela que a polícia não a levaria a sério se ela ligasse para eles por isso, mas eu estava pronta para lidar com isso se fosse necessário. Então ela começou a tremer e fingir que estava chorando, sem lágrimas, dizendo que estava muito sobrecarregada, lidando com o DHS, Serviço de Proteção Infantil, e que ela tem uma audiência de mediação para descobrir se ela pode manter as crianças ou não. Eu simplesmente disse que não era meu problema, e dei a ela as únicas opções que tinha. Ela também me acusou de ter chamado o DHS quando abriu a porta e me viu em pé lá. Eu não sabia que o DHS tinha sido chamado novamente e disse a ela isso. Ela realmente parecia acreditar em mim pela primeira vez e colocou a culpa no meu ex-cunhado. Ela então me disse para dar um minuto e entrou em casa e fechou a porta, então eu fui para o carro e sentei no banco do motorista para esperar por ela.
Os 2 filhos mais velhos estavam assustados e o bebê estava chamando pela mãe. Depois de 10 minutos, ela saiu e estava ao telefone, depois voltou para dentro por mais 5 minutos. Eu honestamente pensei que ela estava chamando a polícia para mim. Minha sobrinha estava com medo, eu estava pensando em ter que chamar a polícia para ela. Por que tipo de mãe recusa levar seus próprios filhos, especialmente quando ela sabe que a casa em que queria que seus filhos ficassem por uma semana ou mais não tinha aquecimento? Eventualmente, ela finalmente voltou e começou a desafivelar as crianças. Meu sobrinho mais velho se recusou a sair do carro para a mãe dele, então eu tive que pegá-lo e tirá-lo do carro e cobri-lo com seu casaco. Minha irmã mais velha literalmente tentou me intimidar fisicamente ficando sobre mim e gritando em minha cara, depois ameaçou chamar a polícia, e então começou a chorar falsamente e tentar me culpar antes de perceber que eu não estava cedendo. Eu odeio o confronto, então estava tendo um ataque de pânico silencioso com o coração batendo forte e as mãos tremendo, mas recusei a jogar no jogo dela e me mantive calmo, especificamente porque não queria assustar as crianças. Tive que acalmar e confortar as 2 crianças mais velhas enquanto esperávamos a mãe deles, quando ela entrou na casa, porque minha sobrinha estava prestes a chorar pensando que eu iria para a prisão. A arrogância da Candy me deixa perplexo, e o fato de ela ter tentado mentir na minha cara dizendo que ela e Nana tinham conversado durante todo o fim de semana sobre ela ficar com as crianças é absolutamente ridículo. Ela simplesmente não queria ficar com as próprias crianças durante as férias de primavera. Felizmente, eu e a Nana melhoramos nosso relacionamento, e ela não ficou chateada comigo por levar as crianças para casa. Ela é idosa, está cansada e sentindo muita dor agora, então não tinha energia para cuidar das crianças. Acabei ligando para meu ex-cunhado quando estava dirigindo para casa e expliquei a situação para ele, para que pudesse contar ao advogado e colocar no processo que ele tem contra minha irmã. Minha irmã também se recusou a me deixar ver como estava a casa dela. Está com a fileira de cima dos dentes faltando, e parece ter quase 50 anos, com apenas 25. Provavelmente vou fazer uma denúncia para o Departamento de Serviços Humanos, DHS, explicando tudo o que aconteceu esta noite, e se ela tentar me acusar disso, vou assumir a responsabilidade. Também havia um carro desconhecido estacionado na frente da casa dela, e havia alguém dentro da casa. O namorado dela não tem carro porque teve a carteira de motorista revogada devido a várias DUIs, e a última resultou na perda do carro dele porque bateu enquanto dirigia bêbado. Resumo: minha irmã mais velha e arrogante queria que eu e minha bisavó cuidássemos das crianças durante o período de férias da primavera, mesmo eu estando doente e sem aquecimento em casa. Então eu levei as crianças para a casa da minha bisavó. Minha irmã primeiro me acusou de chamar o Departamento de Serviços Humanos, DHS, para ela, depois ameaçou chamar a polícia por eu ter levado as crianças para casa, e depois tentou chorar falsamente e me fazer sentir culpado para que eu levasse as crianças de volta. Eu ameacei chamar a polícia por abandono, e ela tentou me intimidar fisicamente, inclinando-se sobre mim e gritando na minha cara. Eu acabei vencendo e ela levou as crianças de volta para casa, sem conseguir o que queria. Se vocês gostaram, peço que deixem o like, e se inscrevam no canal para mais relatos.